Ok, pessoal, eu já estou aqui com o meu amigo Carlos, da UAN, e a gente vai bater um papo legal sobre alguns assuntos que, este momento, a gente está precisando falar. O que é? O voto impresso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o voto impresso. Eu quero falar com vocês também, estava até falando com ele fora do ar aqui, uma coisa que eu tenho dito aqui sobre a China, e que muita gente ainda não entendeu sobre isso. Só que eu estou precisando... Carlos, faz um favor para mim. Senão... quer saber? Faz mal não, pode me acompanhar, pode ficar. Pode ficar. É que eu estou precisando pegar meu telefone que está aqui, eu preciso ir para o Zap. Não tem problema nenhum. Já teve coisa pior em televisão. Deixa eu dar uma passada aqui. A Raquel está aqui com a gente. Doraci está aqui fazendo uma... Doraci Fernandes. Gostaria de informar uma coisa absurda. O Banco Santander deu permissão para a loja Novulari não deixar os usuários do dito banco fazer fila em frente da loja. Eu pergunto, a calçada é ou não é pública? Coloco máquina de lavar na calçada para atrapalhar. Ô, Doraci, eu só vou acreditar no que está escrito aqui, porque foi você que escreveu e você que está falando. Porque ninguém pode fazer isso, não pode. Como é que o Santander vai pedir ao pessoal da Novulari, que é uma loja, a não deixar que as pessoas fiquem na calçada? Isso não existe. Não existe. Então, tem algum engano nessa história toda aí. Eu vou até passar essa informação para a Guarda Municipal. Carlos da UAN. Pô, tempo enorme você vir aqui, hein? Um tempão mesmo, estava com saudade. Primeiro, uma boa noite ou boa tarde, né? Para ti, Hélio, para os nossos ouvintes. E sempre é um prazer enorme poder estar aqui participando do teu programa. Mas mesmo não vindo aqui, eu estou sempre acompanhando, sempre que dá tempo, né? Eu estou acompanhando, às vezes eu dou meus pitacos ali nas postagens no Facebook, porque o teu programa tem trazido muito conteúdo com relevância para a nossa cidade e com imparcialidade, né? Isso é muito importante. Segunda-feira, o Hélio me convidou para vir no programa e disse, vamos falar sobre política. Aí eu pensando, né, assim, que doideira, né? O cara me chama para vir na televisão, ele só diz assim, seria terça, mas terça eu tive um compromisso em Minas Gerais. Aí são quinta-feira. Só isso, não precisa mais. Eu confio em ti, Hélio. Eu confio em ti, é uma coisa complicada. Vir na televisão sem saber direito. O assunto é política. Ué, o assunto é política, agora você se vira. Hoje eu não estou como UAN, mas também, né, eu vou falar de participação popular aqui, que é muito importante, porque o que eu vejo, Hélio, que a gente não pode confundir a participação popular com politicagem. E a UAN, os nossos amigos lá da UAN, têm, né, o dever de participar em todos os âmbitos, né, da nossa sociedade aqui, que é muito importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal. Eu hoje, quando abri o programa, eu falei do Clube Comari, falei que estava no Clube Comari, né? Aliás, que eu almocei no Clube Comari com o Rogério e com o Fábio Costa Velho. A gente estava lá numa reunião de trabalho, né? E agora ele está aqui comigo aqui. Que isso, rapaz? Não pode nem deixar o pessoal ver o que você escreveu aqui. Fabinho, um abraço, meu irmão. Já falei que domingo tem música ao vivo, outra vez lá no Comari. O que, aliás, é um dos grandes cantores da nossa cidade, que esteve com a gente no programa aqui a semana passada, que é a Luísa Bruno. E a gente falou muito de Comari. E a Luísa Bruno, domingo, vai estar no Comari a partir da 1h da tarde, né? Então, é o Comari voltando à vida. Então, Rogério, um abraço para você, meu amigo, meu irmãozinho, Fabinho Costa Velho, outro abraço para você. E acabei de receber aqui a confirmação, Vanderlei Pérez, o historiador, vai estar aqui amanhã falando sobre o município de Teresópolis e os 130 anos. Tá? E daqui a pouco o pastor Marcos Basílio já chegou, já está aqui com a gente, vai falar também sobre 130 anos de Teresópolis. Engraçado que eu nunca conversei com o Marcos Basílio, pastor. Eu sempre conversei com o Marcos Basílio, político, né? E daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, o pastor Marcos Basílio. Conhece o Marcos Basílio? Conheço ele, sim. Daqui a pouco ele aqui batendo papo com a gente. Meu irmão, é o seguinte, fala. Só para, assim, como é que eu vou dizer assim, para gravar, né, isso uma coisa muito importante, essa semana fez 3 anos que eu vim a primeira vez aqui, sentei nessa cadeira. Programa do meu amigo Anderson. Do Anderson. Isso, vim para falar, foi quando eu levantei a bandeira da gestão pública, da importância do profissional de gestão pública na gerência, né, de municípios, cidades, órgãos públicos.
foi aí que eu levantei essa bandeira. Só, agora eu vou lutar pela minha profissão. Não só o gestor, mas como administrador público. Beleza, 3 anos. 3 anos, fez essa semana. Que bom. Parabéns para o Anderson, um grande abraço para ele e para você que ficou em Teresópolis. Aliás, você já mora aqui há muito tempo, né? 18 anos. 18 anos. Eu já sou teresopolitano já, por Vamos adoção. falar de política? Vamos. Vamos E hoje eu não estou como o Anki, eu estou como B38. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o B38. Tá. Fui convidado para ser gerente. Mas antes eu quero saber de você o seguinte. CPI de Brasília. É a CPI do Picadeiro, que tem os 3 patetas lá. Tem uma ofensa para os 3 patetas, né? Porque é um absurdo, o que eu sempre falo para as pessoas, colocaram as raposas para cuidar da porta do galinheiro. É um absurdo aquilo ali, é um desrespeito com as pessoas de bem desse país. Colocar o Aziz, colocar aquele outro lá, o Randolfo Rodrigues. Ele é do Amapá. É, do Amapá, o Fala Fina, né? E mais aquele outro lá, o Renan Calheiros. É um absurdo. O Renan Calheiros tem 14 ou 15 processos no STF. Tem processos dele que está há mais de 10 anos parado, engavetado. Ninguém sabe o porquê. O Aziz, a família dele foi presa por desvio de verbas na saúde, lá do estado do Amazonas. A mulher e o irmão, né? A mulher e o irmão. E ele está respondendo aí um inquérito na Polícia Federal pelo sumiço aí de 250 e poucos milhões de reais. É um absurdo, pessoal. É um absurdo. Tem que haver a transparência, tem que haver, né, a prestação de contas, isso é um dever, a gente chama de accountability. Isso é um dever do servidor público, é um princípio basilar aí do direito administrativo, é a prestação de contas. Mas dessa forma não dá, isso aí não tem condições, não. E com referência ao Randolfo Rodrigues, eu tenho, por incrível que pareça, que é incrível um negócio desse, mas eu tenho amigos, uma família de amigos, que são do Amapá. E, neste momento, estão em Macapá, que é a capital. É da cidade de Macapá, que é a capital do Amapá. E que moram aqui em Teresópolis. Moram aqui. Eu não conheço o Amapá, né? E a capital é uma cidade, embora seja capital, né? A Macapá, mas é uma cidade provinciana, é uma cidade com cara de cidade pequena, onde as pessoas se conhecem, né? Exatamente. Então, todo mundo conhece todo mundo. Embora seja uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade com cara de interior mesmo. Nós temos o B38, está lá em Amapá, é uma coronel Palmira, que é a coordenadora lá. E essa família, né, eu conversando com eles me deram a ficha do senador Randolfo Rodrigues. É complicado. E não faz nada, né? Nada de produtivo. Mas rapaz, o cara é um nulo, né? Esse pessoal aí, eu quero falar para vocês, até as pessoas que estão em casa nos assistindo, e agora eu virei comentarista econômico e político, eu já tinha te falado, né, de 3 rádios aí da Baixada, e toda semana eu faço comentário. E o Brasil é o país que está sendo referência em crescimento. Primeiro trimestre a gente cresceu 1,2%, só para vocês terem ideia, a China cresceu 0,6% e os Estados Unidos encolheu 4,2%. E esse pessoal, esses políticos corruptos, estão estão travando o crescimento econômico do nosso país. Independente de quem esteja lá, seja Bolsonaro, seja qualquer outro, o político ele tem a obrigação, ele foi eleito para lutar pelo interesse público, lutar pela população, mas eles estão ali para defender interesses, né, obscuros. E eles querem o pior, eles não querem o melhor, eles querem o poder. É só isso que interessa para eles. E se proteger, se autoproteger, como é o caso desses aí que estão cheios de processos. São bandidos. E o Renan Calheiros? O Renan Calheiros, eu chamava o Vacalheiros, né? Que ele tinha as vacas, lembra da história das vacas? Sim. Mais valiosas do mundo. É um absurdo o cara daqueles ali. Recebeu o dinheiro da Odebrecht para pagar pensão para um amante que tinha uma filha com ele. Agora, o Renan Calheiros, o Aziz, que foi governador do Amazonas, o Randolfo Rodrigues, eles são senadores que receberam o voto. Isso é o mais triste. É o que eu sempre digo, a culpa de nós termos políticos corruptos é nosso, é da população. E eu sou muito criterioso, né? Eu agora, na próxima eleição, vou rever todos os meus princípios em relação aos candidatos. Se o cara não for temente a Deus, se ele não defender os interesses da família e for preparado, está fora. Está fora. Porque se o cara não temer a Deus,
ele vai temer a ti, ele vai te respeitar? Isso não é uma visão muito conservadora. Eu não estou criticando, não, tá? Eu estou querendo debater com você. Não é uma visão muito conservadora, não, Carlos? Mas eu faço a pergunta, se o cara que não teme o Criador, tu acha que ele vai temer a qualquer outra pessoa aí? Não, e você me respondeu perguntando. Eu te perguntei. Não é uma visão muito É conservadora? conservador. É conservadora. É conservador. Eu sou conservador. E esse momento que nós estamos vivendo, em que essa semana eu recebi aqui a turma a professora Carol Quintana, e veio com a Ágata, que é uma mulher trans, e que foi o dia do LGBT. Aí tem mais o resto da sigla que eu ainda não peguei. E aí eles estiveram aqui e eles estão assim fazendo um movimento quase que no mundo inteiro. E aqui no Brasil também está sendo muito forte o movimento LGBT, tanto que esse ano não teve o desfile em função da pandemia, né? Que, aliás, estamos alcançando quase 100 milhões já de vacinas, né? Somando tudo, né? O Brasil já está entre os países que mais vacinou no mundo. E aí eles estiveram aqui e esse movimento está crescendo muito. Como é que você vê isso? Sendo de uma ala conservadora. Hélio, a gente tem que entender, ser conservador e ser preconceituoso. São duas coisas diferentes. Eu defendo, por questão de fé, todo mundo sabe, eu sou cristão, evangélico, e eu defendo, né, aqui a minha fé, aquilo que eu creio. Mas existe a liberdade. Conservador, né, que não defende a liberdade individual, ele não é conservador. Então, a pessoa tem o direito, né, de escolher o que ela quer da vida. Se ela quer ser... Eu tenho amigos que são homossexuais, eu respeito, são pessoas honradas. Perfeito. A opção sexual não define caráter de ninguém. Eu conheço cara que é machão e é mau caráter. Sim. Conheço muitos. Mas uma coisa é tu tentar enfiar na cabeça das pessoas que tu está certo e o outro está errado. É pegar, levar para as crianças, para as escolas, ideologia de gênero. Né? Deturpar, né, a mente das crianças. Isso eu não admito. Isso é outra coisa. Tu quer ser gay, tu quer ser machão, tu quer ser o que tu quiser, tu pode ser, isso é um direito individual. Eu não vi ainda. Não posso te dizer nem como é que é, porque eu não vi. Eu li que uma empresa de sanduíche aí, de hambúrguer... Isso, acho que Burger King, né? Burger King. Eu acho que é isso aí. Botou uma propaganda em que tem alguma coisa com referência à criança. Eu não vi, Carlos. Eu não vi realmente. Essa aí já está fora da lista dos lugares onde eu vou entrar. Mas porque eu não vi. Você chegou a ver o eu cheguei a ver, abominável o que estão fazendo. Eu não vi ainda, deturpando, colocando a criança como... Né, usando a imagem da criança, a inocência, para levar ideologias obscuras. Né? Tá. Eu não concordo com isso, não. Embora respeitando, né? Claro, respeito, lógico, respeito. Que a individualidade de cada um, lógico. Tem pessoas, só para vocês terem uma ideia, já me perguntaram, fulaninha né? Bem assim as pessoas, não sei e nem quero saber. É meu amigo, ele faz o que ele quer da vida. Eu nem entro nesse assunto com ele. Sim, perfeito. E ele sabe qual é a minha posição, questão de fé. Ô Gilberto. Sim? Passou aqui que o pastor Marco Basílio chegou, ele pode subir. Ok. Ok? Que a gente está no distanciamento bem grande aqui. Então, e ainda dando continuidade a esse bate-papo, eu fiz um comentário aqui há dias atrás e eu fui muito criticado. Quer dizer, fui muito criticado, não. 2 pessoas não conseguiram entender o que eu falei. Tá? Então me criticaram. Quando eu disse aqui, falando exatamente sobre isso, quando eu falei que, neste momento, aqui no Brasil, o racismo e também essa briga que as pessoas fazem contra os homossexuais, que eu acho horrível você condenar as pessoas, mas que isso está sendo usado muito politicamente aqui no Brasil. Eu fiz esse comentário e fui questionado pelo Facebook, o cara dizendo que eu não poderia falar isso, que eu estaria mentindo. E eu afirmo, tá? Ele falou que eu estava sendo... Me fugiu o termo agora, mas não foi volúvel, não. Mas que eu estava enganado com o que eu estava dizendo. E eu afirmo, eu acho que esse negócio, ideologia de gênero e o racismo, neste momento, estão sendo usados. Nesse momento, não.
desde a campanha Bolsonaro e Lula, isso está sendo muito usado politicamente aqui no Brasil. Eu queria ouvir a sua opinião. Isso é uma tática, né, uma das maneiras da esquerda fazer política, que é a luta de classes. É jogar o negro contra o branco contra o negro, né, contra o índio, contra o homossexual. E eu tenho certeza que isso é uma certa covardia. E eu posso falar que eu sou negro, sou descendente da indígena, né, Guarani, e eu não admito isso e nunca participaria de qualquer movimento negro, movimento indígena, qualquer coisa dessa aí, porque isso não tem a finalidade social de ajudar, pelo contrário, de usar as grandes massas. E eu sou radicalmente contra isso. Então, quando eu falei que estão sendo usados, eu continuo afirmando Estão isso. sendo usados, sim, há muito tempo. São politicamente. usados. Inclusive, tem negros que não admitem isso. Não admitem. Comunidades quilombolas sendo usadas, são massa de manobra, índios sendo massa de manobra. Viu lá em Brasília, essa semana aí, o índio dando flechada em policial? Isso eu vi. Parlamentar lá incentivando isso. É um crime, é um absurdo. É um absurdo que estão fazendo. Eles querem dominar os índios porque a riqueza do país está na mão dos índios. Está na mão dos índios. Acho que nesse momento, acho que o Bolsonaro, ele está se perdendo um pouco quando ele discute muito com a imprensa. Eu acho que ali ele se perde um pouco. E talvez se ele fosse autoritário, sem brigar muito com a imprensa, porque ele está perdendo a autoridade naquele momento. Ele tem, às vezes as pessoas assim, o Bolsonaro está fazendo isso, deveria fazer. Ele é um grande estrategista. E ele está muito bem assessorado. Muito bem. Eu nunca vi um presidente conseguir, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Eu tenho acompanhado, né, as andanças dele pelo país, ele é assim, idolatrado no país inteiro. Ele é um líder carismático nato. Onde ele vai, sem forçação, a gente vê, as pessoas enlouquecem com ele. Porque ele está levando dignidade às pessoas. Tu vê, ele entregou título de posse para o pessoal do Movimento Sem Terra, pessoal lá, poceiros, ele deu título de posse de terra para a comunidade quilombola. Então, o quilombola ele vai poder vender a terra dele se ele quiser. E ter também acesso ao incentivo, né, através do PRONAF. Esses assentados lá da região norte, região nordeste, eles passaram a ter direito a entrar nos programas, né, de incentivo fiscal, de incentivo financeiro do governo federal, coisa que eles não tinham. Na volta do comercial, eu quero ouvir do Carlos duas coisas. Ontem, na minha conversa aqui com o Marcão, nós conversamos e chegamos aqui a uma conclusão, que muita gente já sabe disso, que o Minha Casa Minha Vida deixou de ser para a classe menos favorecida, passou a ser para a classe média, e isso aconteceu no governo Dilma com o ministro Manteiga. Foi ele que criou essa abertura para que a classe média pudesse comprar o Minha Casa Minha Vida, que até já mudou de nome, não é mais Minha Casa Minha Vida. Ou seja, deixou de ser para o pobre e passou a ser para a classe média. E o que é B38? Depois a gente fala sobre isso. Mandacaru, a pizzaria lá no alto, pertinho da feirinha. Que pizza boa no forno a lenha, com esse frio que está fazendo. Mandacaru. Voltamos já.